Olá, amigos, tudo bem? Para a nossa conversa de hoje, eu vou contextualizar essa conversa falando sobre um pré-socrático, o Heráclito. E vai ser, acredito que ele vai dar uma sustentação para o que eu quero dizer. O Heráclito era um cara muito legal. Ele dizia, né, que tudo muda, que os nossos olhos, que os nossos sentidos se equivocam quando dizem que a mudança não existe. Veja, quando eu olho os dias, as coisas, as casas, as pessoas, parece que tudo está aonde deveria estar, né? Parece que a história é linear, parece que as coisas seguem uma imobilidade, né? Tudo sempre foi assim. Entretanto, Heráclito vai dizer que não, ao contrário, tudo muda. Essa estabilidade é uma ilusão dos sentidos. E ele usa como exemplo, e é famosa essa frase, que ao entrar num rio, a pessoa não pode entrar pela segunda vez no mesmo rio. E o que ele quer dizer com isso? Não pode entrar pela segunda vez no mesmo rio? Né? Ele quer dizer que, apesar daquelas águas estarem entre as mesmas margens e no mesmo fundo, no mesmo solo, no fundo, as águas nunca são as mesmas, porque está tudo sempre correndo. Né? As águas estão sempre correndo, então nunca vai se banhar duas vezes. E provavelmente ele quis dizer que o fluxo das águas, as margens e o fundo são o logos, ou a lógica, a organização que faz com que as coisas fluam. Portanto, tudo muda, menos a lógica ou a verdade de que tudo muda. Interessante, né? A gente olha, eu sei que eu sou o mesmo Amilcar há muito tempo, mas também sei que eu mudei pra caramba de quando eu era adolescente, criança até agora. Eu sei que há dia, mas que também há noite. Eu também sei que todas as coisas se deterioram, elas se movimentam. Se eu boto a semente, ela apodrece, mas vira uma árvore que gera semente, que apodrece, que vira árvore de novo. Percebam, pessoas morrem, mas pessoas nascem. Eu, todos os dias, morro um pouco, né? Por outro lado, vivo outro tanto. A hora, o tempo, as coisas o tempo todo mudam e contemporaneamente ou modernamente eu posso dizer, sob o ponto de vista dos átomos, que nem eles estão quietos, eles se movimentam, portanto mesmo uma superfície, um metal aparentemente imóvel, ele se movimenta, né? Há um movimento interno e há inclusive o desgaste pela troca, né? Pelo atrito, pelo tempo entre as coisas. Então percebam que Heráclito vai dizer que as coisas mudam o tempo todo e a energia dessa mudança é o atrito, é a guerra entre as coisas. Né? E o que ele quer dizer com guerra? Ele quer dizer não uma coisa negativa, mas ele diz que só existe a vida porque existe a morte, só existe a morte porque existe a vida. Por isso que há a semente que morre, que nasce a árvore. Por isso que existe o argumento A, por isso que existe o argumento B, por isso que existem o dia e a noite. Né? Por isso que existe a luz e a sombra. E ele vai dizer que, portanto, as coisas são isso, movimento, e a energia vem do atrito, da luta entre os contrários. Então, dos contrários é que vem a harmonia ou a justiça.
Bacana, né? Daí que vem a expressão dialética, que também quer dizer diálogo, e quer dizer muitas coisas, na verdade, né? Mas eu vou pegar aquela perspectiva que seja útil para o enfrentamento do que eu entendo que seja uma aula com filosofia no ensino fundamental. Dialética, portanto, é o diálogo, tá? Um diálogo cuja energia é justamente a luta entre argumentos contrários e, portanto, o movimento se dá pela luta entre contrários. Não é necessário que um lado vença o outro. Não é preciso que A se sobreponha a B. O que é interessante é que o A se contraponha a B para que ocorra um C melhorado em relação ao A e em relação ao B, sequer precisando negar os dois, mas qualificando, avançando. Então, podemos dizer então que a dialética é isso, é movimento, e é um movimento feito de atritos, mas atrito entre contrários, e atrito não significa raiva, não significa frustração, e mesmo Heráclito, quando usa a expressão guerra entre contrários, ele não está dizendo necessariamente essa guerra entre mortos e feridos, né? Ele está dizendo que há, portanto, um contraponto entre elementos diferentes e que ao colidirem o atrito produz a energia necessária para o movimento. Também é interessante observarmos a ideia da dialética. Da onde vem esse movimento numa sala de aula? Justamente dos contrários. Percebam que se meus alunos repetissem e aceitassem sempre e necessariamente a minha metodologia, as minhas verdades, os meus pensamentos, os meus gracejos, né, o meu jeito de ser, se fosse o tempo todo ratificado, elogiado e incentivado, é bastante provável que não haveria movimento. É bastante provável que eu continuaria sempre sob a mesma perspectiva, repetindo as mesmas atitudes sempre, porque afinal não há nenhuma resistência e eu recebo só reforços positivos. Portanto, esse meu aluno, notadamente aquele aluno que é mais questionador, notadamente o meu aluno, veja, não estou falando que é o mais correto em relação ao conteúdo, é o que é mais questionador, o que é mais ativo, né? Aquele que mais exige de mim é aquele, do seu ponto de vista da dialética, é aquela tese contrária à minha e que, ao atritar-se, produz o novo. Percebam que, ao atritar-se, eu não estou dizendo brigar, eu estou dizendo que eu desejo impor-me, ele deseja impor-se, e a solução possível desse embate é ambos conviverem. E para que nós dois convivamos, há de haver um processo de qualificação da minha ação e da ação dele para que haja uma melhora. Se nós pensarmos do ponto de vista pedagógico, né, há ainda uma responsabilidade maior sobre mim, professor, adulto, estudioso, estudado e estudioso, né? Alguém com opções, com possibilidades, com vivências, cabe a responsabilidade mais a mim do que a ele de acharmos uma solução qualificada para a tese e a antitese, né? Antítese, a tese e a antítese, o que ele é e o que eu sou. O que não pode acontecer é a ideia de A vence B ou B vence A. Porque aí, se A vence B ou B vence A, essa ideia de dialética, de contrários, ela desaparece. E se eu venço o aluno, eu não tem por que eu mudar. A ideia de vencer o aluno, se vencer o aluno, ratifica o meu jeito de ser. E por outro lado, o aluno, percebendo-se derrotado, talvez permaneça como ele está.
voltando a Heráclito, o que é importante é o movimento. A aprendizagem é movimento. O questionamento é movimento. Estudar, aprender, ler, contextualizar, existir é movimento. As pessoas que concordam contigo o tempo todo, as pessoas acríticas, as pessoas que aplaudem muito antes de ouvir o que tu tens a dizer, são pessoas que quebram a questão da dialética e ratificam um lado só. E sabemos que a realidade não tem um lado só. A realidade tem vários lados e é preciso buscar as mais diversas perspectivas. Ora, porque ratificam o que eu digo, ora, porque se contrapõem. E mesmo se ratificam o que eu digo, é preciso olhar com crítica, com criticidade, porque é preciso ver que qualidade tem aquilo que me ratifica, aquilo que diz que eu devo continuar sendo o que eu sou. Portanto, fica aqui a reflexão e o cuidado e a necessidade de prestarmos mais atenção no aluno, na situação, nas pessoas que exigem cada vez mais de mim. É importante ficarmos atentos que a calmaria, ou que na calmaria, os veleiros eles não avançam, porque o que faz o veleiro andar é se contrapor ao vento, que vai empurrá-lo para a frente. Certo? Portanto, a perspectiva é essa perspectiva do dissenso, no sentido dialético. Né? É o dissenso que faz eu crescer. É o contraponto que me faz eu crescer. E não pode gerar em mim irritação, né? Não pode gerar em mim um desgosto, porque eu sou arrogante. É preciso, ao contrário, ser irmanar com os dissidentes, com os diferentes, para que eles façam com que eu aprenda e eu me sinta o tempo todo instigado. Esta é a ideia e é isto que deverá ficar. Abraço e até a próxima.